Oi, gente, como vocês estão? Saudade que eu estou de vocês, saudade mesmo, nossa. Mas passando isso aí, a gente vai se reencontrar em breve, tá bom? Enquanto isso, vamos aproveitar para ler aí o conteúdo, entender tudo direitinho, para a gente voltar com tudo na ponta da língua, tá bom? Então, eu vou falar para vocês hoje aqui sobre as tipologias expositiva e argumentativa. Relembrando, né, eu venho falando sobre isso com vocês, a distinção desde o início das aulas. Que tipologia textual é diferente de gênero textual. Nós utilizamos as tipologias para compor os gêneros. Então, as tipologias elas têm características sintáticas, gramaticais, né, que buscam uma intencionalidade e essa combinação forma um gênero. Na tipologia, nós só temos 5: argumentação, exposição, descrição, narração e injunção. E os gêneros são inúmeros, porque ele é a combinação desses 5 tipos, né? Podem ter essas combinações aí de 5. Imagina, vocês estudar matemática aí, sabem aí a quantidade de gênero que pode ser formada a partir dessas cinco tipologias, tá bom? Então vamos fazer uma analogia, ou seja, vamos fazer uma comparação. Trouxe aqui o desenhozinho maravilhoso dessa casinha e desse hotel. O que eles têm em comum? A forma que foram construídos, o material. Nós temos aqui, tanto na casa quanto no hotel, o tijolinho, certo? Eu preciso de janela tanto na casa quanto no hotel. E eu preciso também da porta, tanto na casa quanto no hotel. Então, o mesmo material para a construção dos dois imóveis. Só que o objetivo deles são diferentes. Os objetivos são diferentes. O objetivo da casa é abrigar uma família. Do hotel é abrigar pessoas por temporadas, por viagem, por aí vai. Então, a tipologia e o gênero é basicamente isso. A tipologia ajuda na construção do gênero. Então, o tijolinho, a janela e a porta são as tipologias. E o resultado final dessa construção é a estrutura, que pode ser uma casa ou um hotel. Vamos, professora, mas dá um exemplo mais específico? Vamos. Vamos falar do conto e de um romance? Qual que é menor? O conto ele é romance. O conto ele é menor. Então ele pode ser considerado essa casinha aqui. O que vai ter no conto? Narração, descrição, exposição. E o hotel? Vou falar que o hotel é um romance, mas vão lembrar, né, gente? Quando eu falo romance, não estou falando de romance romântico, Romeu e Julieta, não é isso não. Estou falando de extensão. Um romance ele é maior que um conto. E ele também vai ter narração, ele vai ter descrição, ele vai ter exposição, tá? Então, são as mesmas formas de construir, o mesmo material de construção, né? Os mesmos materiais de construção e resultados diferentes por conta do objetivo, tá bom? Só para relembrar isso aí. Vamos falar agora da tipologia expositiva. Eu trouxe para vocês o verbete do dicionário que fala o que é expor. Expor é explicar, né? Pôr à vista. Então, quando eu dou uma aula de matemática, eu ficando doida, de português, eu estou expondo o assunto, eu não estou manifestando minha opinião ali. Nossa, essa matéria é chata. Aliás, ela é muito linda, convenhamos, né? Mas eu estou apenas explicando, apresentando as informações. Então, a tipologia expositiva é isso, você manifestar uma informação de forma impessoal. Tá? Eu não vou ficar emitindo opinião. Gêneros que utilizam isso: notícias, artigos científicos, o próprio verbete do dicionário, tá bom? Tipologia argumentativa já é diferente, porque o que é argumentar? É você aduzir, você colocar argumentos, você se posicionar. Então, eu vou defender uma opinião, um ponto de vista. Então, eu vou trazer informações para defender esse ponto de vista aí sobre um determinado assunto. Exemplos de gêneros que utilizam isso aí: artigo de opinião, carta pessoal, resenha crítica. Vocês lembram que eu já falei para vocês a diferença entre resenha e resumo? O resumo você vai escrever de forma imparcial. A resenha crítica ela tem que ter uma opinião. Lembrando que crítica não é falar, nossa, que horrível, com horror, não é isso. A resenha crítica é uma análise que você vai defender ali, você vai fazer uma análise, vai defender um ponto de vista, tá bom? Em relação à estrutura, gente, a estrutura dos dois
de um texto que utiliza tanto a exposição quanto a argumentação é muito parecida. Vai ter, assim como todo texto, né, deve ter introdução, desenvolvimento, conclusão. A diferença básica entre um texto expositivo e argumentativo é que no argumentativo, logo na introdução, você vai trazer a sua tese. A tese é seu posicionamento, o que você vai falar sobre esse assunto que você vai defender ao longo desse texto. Então, essa é a sua tese, tá? O desenvolvimento nos dois é parecido, só que na argumentação você vai trazer argumentos para comprovar esse seu ponto de vista, né? E na conclusão aí da argumentação, muitas vezes o texto ele pode pedir para você uma proposta de intervenção, isso aí vocês vão ver no Enem. Então, vamos prestar muita atenção nisso aí. O texto do Enem, ele pede um texto dissertativo argumentativo com proposta de intervenção. Então, você vai emitir um ponto de vista sobre determinado assunto e você depois, como você vai resolver isso aí? E aí você tem que propor uma intervenção, tá? Na exposição, não, você vai retomar essa informação que você já vem trazendo ao longo do texto e finaliza. Então, vamos entender a diferença entre assunto, tema e tese. Assunto seria uma ideia mais abrangente, e a partir daquilo dali a gente vai fazer um recorte e vai vir com o tema. O tema seria o recorte desse assunto aí, tá? A tese vai ser o ponto de vista a ser defendido. Lembrando que isso aí vai vir tudo já na sua primeira, na introdução do seu texto. Então, assunto não, né? Mas o tema ele vai ser esse recorte já aí, porque você tem que delinear, senão você vai falar sobre o mundo e não vai falar nada. Então, você tem que diminuir um pouco o seu campo de assunto, por isso que entra no tema. E a tese vai ser esse ponto de vista que você vai defender. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um texto do Enem, tá? Então, qual que é o assunto desse tema, ou desse texto? O assunto é internet. Olha o tema, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, percebam, internet é mais amplo, aí eu faço um recorte, porque na internet eu posso falar sobre diversas coisas, mas dá para eu falar isso em 30 linhas que eles pedem? Não dá, então eu faço um recorte. E o que eu vou abordar? Qual que é o tema que o Enem cobrou? Se não me engano, seja de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, olha aqui o nome como esse aluno ele faz a introdução. Segundo Steve Jobs, que vocês estavam, lembra que vocês estavam falando, vocês estavam matando um monte de gente esses dias aí, Steve Jobs, Stephen Hawking, enfim, olha, apareceu aí Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple. A tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanço à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, e aí ele vem, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Ou seja, ao longo do texto dele, vai defender que as empresas agirem dessa forma desrespeita os princípios importantes da vida social, que é liberdade e privacidade. Então, ele vai trazer parágrafos defendendo o que é prejudicado quanto à liberdade e à privacidade dos usuários. Então, isso é a tese, e ele vai trazer argumentos sólidos para defender essa tese, tá bom? A gente vai ver mais isso aí ao longo do capítulo, tá? Não se preocupem, isso é mais uma introdução. Depois eu vou retomar isso aí com outros exemplos também, tá bom? E aí a gente vai entrar nos textos dissertativos e argumentativos a partir da página 71. Mas por enquanto façam a atividade que eu vou deixar aí para vocês no Educaribox, tá ok? Gente, um beijo para vocês. Leiam com atenção, releiam, revejam o vídeo se necessário. E em breve nos veremos, tá bom? Beijo. Ah, faltou isso aqui, ó. Beijos também do Mr. Pig. Beijo, gente. Tchau.